E se eu te dissesse que duvidar de Deus pode ser um ato de fé? Você já parou para pensar por que Tomé é chamado de o incrédulo, mas Pedro, que negou Jesus 3 vezes, é chamado de a rocha? Hoje vamos mergulhar na história do discípulo mais mal compreendido da Bíblia. Um homem que fez a pergunta que todos nós faríamos, mas que poucos teriam a coragem de verbalizar. Tomé não era um descrente. Ele era um cético honesto, e existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Enquanto todos os evangelhos tentam suavizar as dúvidas dos discípulos, apenas João teve a coragem de nos mostrar Tomé em sua humanidade crua e real. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Jesus não rejeitou Tomé por sua dúvida. Ele o honrou com uma das mais profundas revelações teológicas de todo o Novo Testamento. E quando você entender o que realmente aconteceu naquela sala trancada, sua fé nunca mais será a mesma. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora vai desafiar tudo o que te ensinaram na escola dominical. Tomé não era fraco. Ele era corajoso o suficiente para ser verdadeiro. E nisso, ele se tornou um espelho para todos nós. Vamos começar pelo momento em que tudo mudou. Antes de ser o incrédulo, Tomé era simplesmente Tomé, também chamado Dídimo, que significa gêmeo em grego. Mas gêmeo de quem? A Bíblia nunca nos diz. Alguns estudiosos acreditam que ele era gêmeo espiritual de cada um de nós, aquele que questiona, que precisa entender, que não se contenta com respostas prontas. Tomé aparece pela primeira vez de forma significativa no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus decide voltar para a Judéia após a morte de Lázaro. Os outros discípulos tinham medo, sabiam que os líderes religiosos queriam matar Jesus. E é nesse momento de tensão que Tomé diz algo extraordinário. Vamos também nós, para morrermos com ele. Pare e pense nisso. Enquanto outros hesitavam, Tomé estava pronto para morrer ao lado de Jesus. Esse não é o retrato de um homem de pouca fé. É o retrato de alguém profundamente leal, mesmo diante do perigo. Depois, no cenáculo, quando Jesus fala sobre preparar lugar para eles na casa do Pai, é Tomé quem tem a coragem de admitir: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Enquanto outros fingiam entender, Tomé preferiu a verdade desconfortável à mentira conveniente. Essa honestidade brutal seria sua marca registrada. E seria exatamente isso que o levaria ao seu momento mais famoso. Era domingo à noite. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. O corpo desaparecera. Maria Madalena e outras mulheres diziam ter visto Jesus vivo. Pedro e João confirmaram o túmulo vazio. Os discípulos estavam reunidos, apavorados, com as portas trancadas. E foi então que aconteceu. Jesus apareceu no meio deles, mostrou as mãos e o lado perfurados. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Deu-lhes autoridade para perdoar pecados. Foi um momento monumental, transformador, glorioso. Mas Tomé não estava lá. A Bíblia não nos diz por quê. Talvez estivesse em luto solitário. Talvez não aguentasse ver os outros discípulos. Talvez precisasse processar sozinho a tragédia que presenciara. Não sabemos. O que sabemos é que ele perdeu o momento mais importante da história. Quando Tomé voltou, os outros estavam eufóricos. Vimos o Senhor. E aqui está o momento crucial. Tomé poderia ter simplesmente acreditado. Poderia ter confiado no testemunho de seus irmãos. Mas ele não conseguia. E teve a coragem de dizer: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E você já teve uma dúvida tão grande que teve medo de admitir? Deixa nos comentários. Você se identifica mais com Tomé ou com os outros discípulos? Sua resposta pode ajudar alguém hoje. Por 2000 anos, Tomé foi condenado por essa declaração, chamado de incrédulo, duvidoso, de pouca fé.
Mas e se estivermos lendo essa história completamente errado? Vamos olhar mais de perto o que Tomé realmente disse. Ele não disse, não acredito em Jesus, ou tudo isso é mentira. Ele estabeleceu critérios específicos para sua crença: ver e tocar as feridas. Tomé não estava rejeitando a possibilidade da ressurreição. Ele estava dizendo, isso é importante demais para eu simplesmente aceitar de segunda mão. E olha que interessante, Tomé não pediu nada que os outros discípulos já não tivessem recebido. Jesus havia mostrado as mãos e o lado a eles. Por que Tomé seria diferente? Porque ele deveria acreditar sem ver, quando todos os outros viram antes de acreditar. Na verdade, a demanda de Tomé revela algo profundo sobre sua compreensão teológica. Ele entendeu que o corpo importa, que a ressurreição não era apenas espiritual, mas física, que as marcas nas mãos e no lado eram essenciais para provar que quem ressuscitou era o mesmo que foi crucificado. Tomé não queria um fantasma, não queria uma visão, não queria uma experiência mística. Ele queria Jesus, o Jesus real, tangível, que comeu com eles, que caminhou com eles, que sangrou e morreu. Agora imagine, 8 dias. 8 dias em que Tomé teve que conviver com o olhar de julgamento dos outros discípulos. 8 dias ouvindo sussurros, sentindo-se excluído da alegria deles. 8 dias sendo aquele que não acredita. Mas note algo crucial. Tomé não foi embora. Ele poderia ter deixado o grupo, poderia ter voltado para sua vida anterior, mas ele ficou. Ele continuou se reunindo com eles, mesmo sendo o único que ainda tinha dúvidas. Isso nos ensina algo poderoso. Você pode duvidar e ainda assim pertencer. A comunidade de fé não é um lugar só para quem tem todas as respostas. É um lugar onde pessoas honestas lutam juntas com suas perguntas. E Jesus? Jesus não apareceu imediatamente para resolver a dúvida de Tomé. Ele esperou 8 dias completos. Por quê? Talvez porque a fé que nasce da dúvida processada seja mais forte do que a fé que nunca foi testada. Durante esses 8 dias, Tomé teve que fazer uma escolha. Ele poderia ter endurecido seu coração, permitindo que a dúvida se transformasse em amargura. Ou poderia manter seu coração aberto, mesmo na incerteza. Ele escolheu a segunda opção. E então, no 8º dia, tudo mudou. Domingo novamente. Uma semana depois, os discípulos reunidos, portas trancadas, mas desta vez Tomé estava presente e Jesus veio, da mesma forma sobrenatural, no meio deles, sem abrir as portas. Mas presta atenção, Jesus não saudou o grupo primeiro, ele foi direto para Tomé. As primeiras palavras de Jesus, ressuscitado neste encontro, foram para o discípulo que duvidou. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Percebe a intimidade disso? Jesus repetiu palavra por palavra o que Tomé havia dito. Isso significa que Jesus ouviu. Ele estava presente, mesmo invisível. Ele conhecia a dúvida de Tomé e, em vez de condená-lo, ofereceu exatamente o que ele pediu. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. A Bíblia nunca diz que Tomé realmente tocou Jesus. Jesus ofereceu, mas não há registro de que Tomé tenha aceitado a oferta. Por quê? Porque ver foi suficiente. A presença de Jesus, o som de sua voz, o amor em seus olhos, isso dissolveu toda dúvida. E então, Tomé pronunciou a mais profunda confissão de fé em todo o Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Essa confissão muda tudo. Mas antes de continuar, se essa história está tocando seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os segredos da Bíblia. Senhor meu e Deus meu. 7 palavras em português, 5 em grego. O Kyrios, Moukai, o Theos Mou. Mas qual o peso dessas palavras?
Tomé foi o primeiro discípulo a chamar Jesus explicitamente de Deus. Não Filho de Deus, não Messias, mas Deus. Pedro confessou Jesus como Cristo. Marta o chamou de Filho de Deus. Mas Tomé foi além. Ele olhou para o homem crucificado e ressuscitado e declarou: "Você é Yahvé em carne." Para um judeu devoto, isso era impensável. Você não chama ninguém de Deus, isso é blasfêmia. Mas Tomé viu além do véu. Ele entendeu que estava diante não apenas de um profeta ressuscitado, mas do próprio Criador que entrou em sua criação. E Jesus não corrigiu Tomé. Não disse: não, eu sou apenas o filho. Ele aceitou a adoração, porque era verdade. A jornada de Tomé nos ensina algo revolucionário. Às vezes, aqueles que duvidam mais profundamente são os que chegam à fé mais profunda. Suas dúvidas não foram obstáculos, foram o caminho. Pense nisso. Se Tomé tivesse simplesmente acreditado no testemunho dos outros, ele nunca teria tido esse encontro pessoal com Jesus. Sua falha se tornou sua maior bênção. Depois da confissão de Tomé, Jesus disse algo que tem intrigado teólogos por séculos. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos interpretam isso como uma repreensão, como se Jesus estivesse dizendo: Tomé, você é menos espiritual porque precisou ver. Mas será que é isso? Olhe o contexto. Jesus não está punindo Tomé. Ele acabou de atender seu pedido de se revelar especificamente para ele. A declaração não é uma condenação, mas um reconhecimento de que gerações futuras não terão o privilégio de Tomé. Elas terão que crer sem ver fisicamente. Jesus está dizendo: Tomé, você é abençoado porque viu, mas ainda mais abençoados serão aqueles que acreditarão baseados no testemunho de vocês, sem ter visto por si mesmos. É uma comissão, não uma crítica. Jesus está preparando os discípulos, incluindo Tomé, para serem testemunhas confiáveis, para que outros possam crer através do testemunho deles. E aqui está a ironia bonita. Tomé, o cético, tornou-se um dos evangelistas mais corajosos. A tradição diz que ele levou o evangelho até a Índia, onde foi martirizado. O homem que precisou ver para crer passou o resto da vida pedindo que outros crescem sem ver. Sua dúvida não o desqualificou. Ela o preparou. A história de Tomé é fundamental, porque ele representa todos nós. Vivemos numa época onde fé cega é vista como virtude e questionar é visto como fraqueza. Mas Tomé nos mostra que Deus não tem medo de nossas perguntas. Jesus poderia ter rejeitado Tomé. Poderia ter dito: sua fé é insuficiente, você está fora do grupo. Mas ele não fez isso. Ele encontrou Tomé exatamente onde ele estava, no meio de suas dúvidas, de suas perguntas honestas. Isso muda tudo sobre como entendemos fé. Fé não é ausência de dúvidas. Fé é escolher confiar apesar das dúvidas. É manter-se presente na comunidade, mesmo quando você é o único com perguntas. É ter coragem de ser honesto sobre suas lutas. Tomé nos ensina que Deus honra a honestidade mais do que a conformidade. Que é melhor duvidar autenticamente do que fingir uma fé que você não tem. E para aqueles que lutam com dúvidas hoje, a mensagem é clara. Suas perguntas não te excluem da graça de Deus. Na verdade, suas perguntas honestas podem te levar a um encontro mais profundo com Jesus do que você jamais imaginou. Você tem dúvidas que nunca teve coragem de falar? Comenta aqui embaixo. Esse é um espaço seguro. E se você conhece alguém lutando com a fé, marca essa pessoa aqui. Às vezes, a história de Tomé é exatamente o que alguém precisa ouvir. Então, voltamos à pergunta do início. Duvidar de Deus pode ser um ato de fé? A resposta de Tomé é sim, porque dúvida honesta é diferente de descrença. Descrença fecha a porta. Dúvida mantém a porta aberta, mesmo quando você não consegue ver o que está do outro lado. Tomé não é o incrédulo.
Ele é o cético honesto, o discípulo que teve coragem de admitir o que todos os outros estavam pensando, mas não diziam. E por causa dessa coragem, ele recebeu uma revelação que transformou não apenas sua vida, mas a teologia de toda a igreja. Senhor meu e Deus meu. Essas palavras ecoam através de 2 milênios. Elas nos lembram que fé autêntica nem sempre vem fácil. Às vezes, ela nasce de uma luta intensa com a dúvida, com a decepção, com a necessidade de entender. E a maior verdade de todas, Jesus está disposto a se encontrar com você em suas dúvidas. Ele não vai te rejeitar por questionar. Ele vai se revelar a você de maneiras que você nunca imaginou. Porque o Deus da Bíblia não tem medo de suas perguntas. Ele só pede que você continue presente, continue buscando, continue honesto. Esse era Tomé. Esse pode ser você. Esse foi mais um Segredos da Bíblia. Se esse vídeo impactou você, deixa seu like, compartilha e se inscreve. Tem muito mais verdades escondidas esperando por você. Até a próxima.